Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje, domingo, dia de reflexão livre, vai ser uma reflexão em cima de comentários, mas eu não classifico como André Responde, porque está mais voltado para uma grande reflexão que eu quero fazer. Porém, esses comentários, eles me despertaram essa reflexão. O comentário da Fernanda Martins. Vejo muitos vídeos falando sobre esses sentimentos e a desgraceira que eles causam. Eu mesma venho batalhando há anos para vencê-los em mim, pois tinha muita carência, um sentimento estrondoso de inferioridade, autoestima no chão, mas quase não vejo dicas práticas de como sair disso. Todo mundo diz, se ame mais, se valorize, mas quem está atolado nesses sentimentos não sabe como fazer isso. Se soubesse, nem estaria assim. Poderia fazer mais vídeos nesse sentido, me desculpe se já tiver, tenho visto vários vídeos seus, mas ainda não vi todos. Olha, eu entendo o que você está dizendo aqui, mas agora tem muita gente que deixa, eu quero dicas práticas, como, fala, se ame, mas como que eu vou me amar? Fala coisas, pera aí, gente, cuidado com essa sociedade pragmática que a gente vive e você acaba, desenvolvendo esses discursos pragmáticos, é o pragmatismo, eu quero coisas práticas. E a gente não percebe que a nossa prática, o que é a nossa prática? É a nossa ação. Concorda? A maneira que você age. A maneira que você age é a prática que você exerce. Qual é a prática que você exerce? É a ação que você tem. Mas para você agir, você teve que ter pensado. Ou seja, nós somos aquilo que nós pensamos. As suas ações são proporcionais ao seu pensamento. São os pensamentos que te orientam, que te norteiam, que faz com que você haja. Ou seja, que faz com que, portanto, você tenha uma determinada prática. Agora, quer mudar a prática? Tem que mudar aqui. Tem que mudar o pensamento. Por isso que eu trabalho com reflexão e não com receitinha pronta. Porque se a gente não entende o mecanismo aqui, a maneira como a gente entende as situações, se a gente não se questiona, se a gente não se pergunta, e eu levo a reflexão para fazer com que a pessoa desenvolva esse autoquestionamento. Aí a gente não consegue alterar a nossa prática, porque seria fácil para mim falar assim, você quer se amar mais? Então, meu querido, eu vou te dar aqui a receita, eu vou te dar a solução. Vá para o cinema, você tem que ir no cinema, você tem que... Não é isso. Se você não entendeu, eu muitas vezes falo quando eu estou falando da gente se valorizar, da gente fazer o que a gente gosta, eu falo para você, se você curte o cinema, vá no cinema, mas tem todo um contexto que eu estou falando antes. Porque senão, se eu der essa dica prática de como você se amar mais, se valorizar e se gostar, vá ao cinema. Você gosta? Vá ao cinema, vá pedalar, vá caminhar, vá num barzinho. Ou seja, parece que eu estou falando com um robô. E eu sou o cara aqui que mexe, que dá, ou os marionetes, Ou se eu estou falando com um robô, eu estou aqui no comando. Vá ao cinema. Você, cinema. Vai no cinema. Vai ao cinema. Barzinho. Só que você não mudou o que tá aqui, cara. Aí você vai voltar de lá pior do que quando você foi. Porque você recebeu um estímulo só. Vá ao cinema. Vou no cinema. Que aí eu vou me amar mais, vou me valorizar mais, vou me sentir bem comigo mesmo. Vai lá, se sente um bosta. Aí a hora que você volta, você fala, ai meu Deus, você está me entendendo? Por isso que a gente tem que refletir. Então, parece que a gente não sabe mais o que é fazer isso. Não é verdade? Agora, por exemplo, a reforma do ensino médio é preparar o aluno para o mercado de trabalho, é criar mão de obra. Então, preparar o aluno para o mercado de trabalho.
Então, quer dizer, o que importa é que eu tenho uma grande massa de pessoas para fazer coisas técnicas e práticas. Mas a gente não ensina mais as pessoas a pensarem, refletirem, pensarem sobre lidar com as próprias emoções. Você pode ver, o próprio Augusto Cury, o grande Augusto Cury, fala muito isso. Nós vivemos a era da depressão, da ansiedade aguda, da ansiedade excessiva. Por quê? Porque as pessoas não sabem mais lidar com as próprias emoções. E por que não sabem lidar com as próprias emoções? Porque não pensam sobre. Querem, fazer muito. Então a gente encontra o fazer, mas ninguém mais consegue ser. E para ser a gente tem que pensar e refletir sobre. Então quando diz valorize-se, isso está dentro de um contexto. Ame-se, está dentro de um contexto. Mergulhe dentro de você o que de fato eu quero para mim. O que eu não quero e quais são as situações então que eu estou produzindo na minha vida. A partir daí eu começo a questionar o pensamento que me orienta. Quando eu falo sobre a diferença entre a pessoa que me completa e a pessoa que me complementa, eu estou quebrando com a estrutura de pensamento que por vezes te orienta. Quebrando com a estrutura de pensamento, você vai ter uma nova prática. Quando eu estou dizendo aqui no canal, por exemplo, que você está se humilhando por alguém, e tem uma diferença entre eu querer reconquistar alguém, e aí então não estou me deixando levar pelo orgulho. Eu fui tentar reconquistar porque eu acredito que a gente vale a pena. Mas, a partir daí, quando a pessoa diz que ela não quer mais, e eu continuo em cima dela como se ela fosse a razão do meu existir, você está vendo que é por quê? Porque eu acredito que ela é a razão do meu existir, então eu não vejo como eu posso ser feliz comigo mesmo. Eu só serei feliz se eu estiver com ela. Então, se eu não quebro essa estrutura de pensamento, que a razão do meu existir sou eu, que ela me deixou, que eu tentei reconquistá-la porque eu acredito que a gente teria uma nova chance, porque eu ainda gosto e que a gente poderia dar certo, mas ela não quer mais. Então, se eu continuar a partir daqui, eu estou me humilhando, eu estou me deixando de lado. Você está vendo que aí eu preciso quebrar com a estrutura do pensamento primeiro, para que depois então eu tenha uma ação prática proporcional ao pensamento que me orienta. Agora, se eu continuo alimentando que eu não vou viver sem ela, eu nunca mais vou amar alguém como eu amei ela, eu vou continuar me humilhando, eu vou continuar sendo essa pessoa chata que fica atrás dela querendo que ela volte. Aí eu vou me deprimindo porque eu quero chamar a atenção dela, me vitimizando. Você está vendo que tudo nasce daqui. A ação prática nasceu de como a gente está enxergando a situação. E como a gente enxerga? É a maneira como a gente pensa. A maneira como a gente pensa coloca os óculos para que a gente enxergue determinada realidade. Por isso, se eu quiser mudar a prática, se eu quiser dicas práticas, se eu quiser mudar a prática, eu tenho que mudar a maneira como eu penso. E eu só posso mudar a maneira como eu penso quando eu entendo, quando eu reflito, porque senão vai ser só um mero vá ao cinema, vá num barzinho, vá caminhar, valorize-se, coloque-se para cima, porque eu não coloco aqui. Tem gente que fala que é só blá, blá, blá. Ih, já cansei de ver comentário também aqui no YouTube de gente que fala, falar é fácil, quero ver na prática. Sem o blá, 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 não tem mudança prática. Sem a reflexão, não tem a ação que mude. A gente precisa entender isso. Quando você pega a própria história da humanidade, os filósofos iluministas, que fizeram todos os discursos, Voltaire, Diderot, quando você pega todos os discursos contra o absolutismo monárquico, contra a questão do rei que era divino, né? O rei é divino, ele é representante de Deus na terra. Quando eles começam a questionar o que é liberdade, o que é escravidão,
quando eles começam a questionar tudo isso, você está vendo que é discurso, é o blá blá blá, mas graças ao blá blá blá, graças ao discurso, graças à teoria, fez com que as pessoas quebrassem com o seu pensamento, quebrando com o pensamento, elas conseguissem ter ações práticas, ter uma nova postura. Por isso que pôde acontecer uma revolução na França, a Revolução Francesa de 1789. Se não fosse toda essa mudança de pensamento, se pensadores não tivessem levantado as questões, as reflexões, as ações práticas não aconteceriam. A gente viveria, reproduzindo determinados padrões. Então nós precisamos entender isso. Senão a gente fica muito prisioneiro dessas questõezinhas aí, ó. E um outro comentário que suscita mais reflexão. Quanto mais assisto seus vídeos, da Vanessa Bulli. Quanto mais assisto seus vídeos, percebo que uma amnésia resolveria todos os meus problemas. Minha querida, você está totalmente enganada. Quanto mais assisto seus vídeos, percebo que uma amnésia resolveria todos os meus problemas. Uma amnésia, olha lá, seria uma coisa tão fácil, seria uma coisa prática, né? Olha lá, a prática. Mas você não refletiria sobre o que aconteceu. Então a gente quer eliminar, simplesmente fingir que nada aconteceu. Uma amnésia resolveria todos os meus problemas. Eu não estaria mais sentindo essa dor no peito. E você seria a pessoa mais infeliz da face da Terra. Porque você não teria os critérios das lições aprendidas através da dor. E portanto você repetiria sempre o mesmo padrão. Você recairia sempre nos mesmos erros, você recairia sempre nos mesmos contos do vigário, você cairia sempre na mesma lábia dos cafajestes ordinários, cachorros e cretinos. Você cairia sempre na mesma situação se esse seu desejo prático fosse atendido. É o desejo imediato, é o imediatismo. Eu quero tirar a dor assim, então uma amnésia resolve? Não, uma amnésia complica. Uma amnésia faz com que eu seja uma pessoa que sempre reproduz o mesmo padrão e sempre recai no mesmo erro, ao invés de aprender com as dores e com as situações dolorosas, e não estou dizendo que elas não foram ou que elas não o são. Elas são dolorosas, elas foram dolorosas. E é a partir delas que eu sou chamado a me posicionar e me reerguer e me refazer, para que então eu tire lições dela, ao invés de querer eliminá-las como se elas não tivessem acontecido. Elas aconteceram e é a partir delas que eu vou reescrever o parágrafo agora daqui para frente. Aí a história é outra. Aí tem possibilidade da gente, se refazer. Ok? Gente, muito obrigado. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook. Fico aguardando você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.